E aí, pessoal do segundo ano, beleza? Eu vou começar a gravar esses vídeos aí toda semana para ajudar vocês a fazerem as atividades aí do PET, né? Lembrando que o PET ele dura um mês e é dividido em 4 semanas. E esse vídeo é da segunda semana, do segundo ano aí, na página 57. Eu espero em breve poder voltar a dar aula para vocês, mas enquanto isso, né, a gente vai tentando ajudar vocês aí por aqui. Vamos começar a aula aí, então. Bom, a nossa aula começa falando da colonização da América. Lembrando aí que a América ela foi colonizada por diversos países. Gostaria de chamar a atenção de vocês das partes que estão marcadas de vermelho, que é o que a gente chama de América Espanhola. A América Espanhola são os países que foram colonizados pela Espanha. A parte verde é a América Portuguesa, né, que é o país, a região que foi colonizada por Portugal, né, no caso o Brasil. A gente tem aí as outras cores, são outras regiões colonizadas por outros países. Chama atenção aqui para a parte de cima, né, que foi onde formou-se os Estados Unidos, né, as 13 colônias inglesas. A gente vai estudar sobre elas também. Bom, antes de falar sobre cada tipo de colonização, é importante a gente relembrar aí o que é uma metrópole e o que é uma colônia. A metrópole é o país que, durante a Idade Moderna, enviava seus cidadãos ou colonos, além de soldados, para povoar um novo território e obter riquezas dele. Então, a metrópole era um país que explorava um novo território. E ele explorava enviando, né, populações e também pegando recursos dessa região. Né? Então, a metrópole é aquele país que vai dominar essas novas regiões aí. A metrópole do Brasil era Portugal. Bom, e colônia? O que é colônia? Colônia era esse novo território povoado pelos colonos e soldados da metrópole. Então, a colônia era esse lugar que seria povoado e seria explorado pela metrópole. Colonização não é uma coisa nova, não é uma coisa da Idade Moderna, ela já existia antes. Mas qual que vai ser a grande diferença aí da colonização da época moderna? Justamente a colonização da América, nesse novo território que vai ser descoberto aí, e por isso vai começar a exploração dele. Primeira colonização que a gente vai falar da América Espanhola. A América Espanhola, como eu já falei para vocês, são os países que foram colonizados pela Espanha. São os países aí da América do Sul, né, também alguns da América Central. Quais são as características dessa colonização? A gente vai ter um contato e uma dominação dos índios. Os índios da América Espanhola, né, eles eram diferentes dos índios brasileiros porque eles já tinham constituído, né, cidades, um tipo de governo mais centralizado, né? Então, era uma sociedade, aos olhos dos europeus, mais organizada. Né? E os europeus, os espanhóis, vão dominar essa nova sociedade. Eles vão dominar esse novo povo, vão dominar essa região. E muitos dos índios vão ser escravizados. Né? As duas formas de escravização, né? As duas formas de trabalhos forçados, né? Que os índios vão ser submetidos, vão ser a mita e a encomenda. Outra característica da América Espanhola é que se encontrou metais preciosos muito rápido, né? Os índios da América Espanhola já trabalhavam com metais preciosos, já tinham, né, um conhecimento aí de como retirar esse metal e trabalhar com ele. E os espanhóis, obviamente, vão se aproveitar disso e vão explorar economicamente essas regiões em busca de, principalmente, prata, né? E o trabalho ia ser de quem? Dos índios, né? Através da mita e da encomenda. Okay? Então, essa aí é a América Espanhola. Dentro da América Espanhola, pessoal, a gente vai ter aí a sua sociedade, a Sociedade da América Espanhola. Ela vai ser constituída aí por aproximadamente 20 milhões de pessoas, né? Lembrando que é um número bem aproximado, porque não dá para se ter certeza exata desse número. E a gente vai ter algumas partes dessa sociedade. Chama atenção para os chapetones. Quem eram os chapetones? Chapetones eram espanhóis que vinham para a América. Então, os espanhóis que vinham para a América Espanhola eram chamados de chapetones. Né? Os chapetones, eles tinham poder político e econômico, eles tinham os cargos mais importantes, eles tinham privilégios, eles que controlavam tudo, ok? Então esses eram os chapetones. Depois, a gente vai ter aí os crioulos. Lembre que aqui, escreve com 2 L's. Quem eram os crioulos? Eles eram descendentes de espanhóis nascidos na América, ou seja,
filho dos espanhóis que nasceram aqui. Eles não nasceram lá na Espanha, eles nasceram aqui na América, né? Na América Espanhola. Lembrando que a gente está se referindo aí só à América Espanhola, ok? No Brasil não tinha essa divisão, não. Bom, os crioulos, pessoal, eles tinham dinheiro? Tinham, porque eles eram filhos dos chapetones. Mas eles tinham poder político? Não, eles não tinham. Porque a coroa espanhola não autorizava que eles tivessem esses cargos, né? O máximo que ela autorizava é que eles tivessem cargos nos cabildos, né? Que eram as prefeituras. Bom, a gente vai ter também os mestiços, né? Os mestiços eram capatazes e artesãos que serviam os crioulos e na maioria das vezes eram filhos, né, de espanhóis com índias, escravas. E a gente tem que sempre lembrar que na maioria das vezes essas relações eram fruto do estupro, né? E a gente tinha embaixo de todo mundo os índios, né, majoritariamente, e também escravos africanos, né, os negros trazidos aí da África. Os índios tinham, né, que realizar o trabalho da mita e da encomenda, ok? Então essa aí é a América Espanhola. Agora vamos falar da América Portuguesa. A América Portuguesa é o Brasil, né? No primeiro contato com os índios aí a gente teve o processo de troca entre os portugueses e os índios, em troca do pau-brasil, né? Os índios cortavam o pau-brasil e enchiam os navios. A gente já viu que essas trocas eram feitas aí por miçangas, canivetes, machados, esse tipo de coisa. O governo português começou a perceber que ele poderia perder a posse desse território, então ele vai criar as capitanias hereditárias, né, que eram faixas de terra que dividiam o território e foram dadas a nobres portugueses para administrar. Deu certo? Não, não deu certo. E aí se criou o governo geral, que era um cara que era responsável por governar aí todo o território. E aí mais para frente a gente vai ter algumas outras características, né? A gente vai começar a ver a produção de açúcar no Brasil, né, principalmente no Nordeste, a escravidão dos africanos, o tráfico de escravos, que vai ser muito grande, e também, né, mais para frente, o ciclo do ouro, né, quando se descobre finalmente o ouro no Brasil, na região de Minas Gerais. Essa aí é a América Portuguesa. E as 13 colônias inglesas são as colônias que vão dar origem aos Estados Unidos, né? Então os Estados Unidos vieram da junção dessas colônias aí, né? Então eram 13 colônias da Inglaterra, né? Então era a Inglaterra que tomava conta. As colônias, elas são divididas em colônias do norte e colônias do sul, com características bem diferentes. As colônias do norte, elas são conhecidas como colônias de povoamento. E as colônias do sul são conhecidas como colônias de exploração. Vamos ver as características de cada uma delas. As colônias de povoamento. Produção agrícola de pequena propriedade, então você produz para você consumir. Produção manufatureira. O que é manufatureira? Fábrica. Você produz, né, alguns produtos industrializados. Você tem lá, passa pela fábrica. Utilização do trabalho livre, ou seja, o trabalhador ganha salário. Essas aí são as colônias do norte. Pequena propriedade, produção manufatureira, trabalho livre. E as colônias de exploração do sul? Produção baseada na grande propriedade, então você pega um território muito grande para produzir algum produto para você vender para o exterior. Cana-de-açúcar, algodão, tabaco, outros produtos aí. Okay? Então, grande propriedade de terra. A produção dessa grande, da produção agrícola, ela vai para o exterior, né? Ela é vendida para o exterior. Né? Então, produção destinada ao mercado externo. E a utilização de trabalhos escravo. Né? Então, os trabalhadores não recebem salário. Então, as colônias do norte eram colônias de povoamento. As colônias do sul eram colônias de exploração. Então, a gente viu aí 3 colonizações, né? A colonização da América Espanhola, da América Portuguesa e também da Inglaterra, né? Onde foi os Estados Unidos. Pessoal, o sistema colonial ele vai começar a entrar em crise por alguns motivos aí. Quais vão ser esses motivos que vão levar o sistema colonial em crise? Primeiro, o iluminismo. O iluminismo vai ser um conjunto de ideias, né? Vai ser um movimento artístico, filosófico que vai acontecer na Europa, e os europeus vão começar a repensar as coisas, né? E eles vão começar a entender que deveria existir uma ideia de igualdade, de liberdade, de fraternidade entre as pessoas e entre as nações. No ideal de liberdade, igualdade e fraternidade, não há espaço para colonização, né? Então, o iluminismo vão ser essas ideias que vão começar a se espalhar. A Revolução Industrial. A Revolução Industrial vai ser importante porque
A Inglaterra vai ser o primeiro país a se industrializar. Quando ela se industrializa, ela começa a produzir muita coisa e ela precisa de gente para comprar. E aonde que ela vai encontrar essas pessoas para comprar? Na América. Só que no sistema colonial, uma colônia pode comercializar com quem ela quiser? Não, ela só pode comercializar com sua metrópole. Então a Inglaterra queria acabar com o sistema colonial. Independência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vão ser aí da América um dos primeiros países a se tornar independente e implementar uma república. E essa ideia de república vai se espalhar aí também para a América espanhola né, e também depois para o Brasil. A Revolução Francesa, né, a França vai passar por uma revolução, vai passar por uma mudança muito grande, né? A gente vai ver depois que a França, os trabalhadores, né, a população mais pobre vai se revoltar e vai começar uma revolução, né? Só que essa revolução vai acabar colocando no poder o Napoleão, né? O Napoleão, ele vai ser um grande general, ele vai ser um dos caras, né, que vai conseguir dominar a maior parte da Europa. E ele tinha um grande inimigo, que vai ser a Inglaterra. Para tentar acabar com a Inglaterra, ele vai decretar o bloqueio continental, né? Depois a gente vai ver mais sobre isso, mas nesse momento, o que é importante vocês saberem? O Napoleão, ele vai invadir a Espanha. Ele vai invadir a Espanha e vai tirar o rei, né? Então ele tira o rei e coloca no lugar o seu próprio irmão, né? Então o Napoleão, né, dentro do contexto lá da guerra dele com a Inglaterra, dentro da questão dele com o bloqueio continental, que depois a gente vai ver, ele consegue invadir a Espanha, tira o rei. E isso vai fazer com que a independência da América Espanhola aconteça. O que é independência? Né? É quando a América Espanhola começa a dizer não à Espanha, né? Não a essa dominação da Espanha. E por que eles vão fazer isso? Eles vão começar com um discurso de nós não aceitamos um rei francês. Nós não aceitamos que nós vamos ser governados por alguém que não seja um espanhol. Então nós vamos nos tornar independentes. E aí a gente vai ter o processo de independência da América Espanhola. Ok? Pessoal, agora vamos aí para a atividade da página 58. Ok? Aí na página 58, na atividade 1, tem duas perguntas. A primeira: a crise do sistema colonial provocou a independência das colônias americanas? Explique. Então, olha só, eu acabei de explicar isso aí. A crise do sistema colonial, quando a Espanha foi invadida, quando a Inglaterra queria novos mercados consumidores, isso influenciou na independência das colônias americanas? Sim, né? A gente acabou de ver isso aí. E elas realmente ficaram livres? Aí eu chamo a atenção de uma coisa para vocês. Vocês lembram que eu falei que a sociedade na América Espanhola ela era dividida em chapetones, crioulos, né? Lembram que os chapetones eram os espanhóis? Os chapetones, eles vão sair, mas a sociedade não vai ficar mais justa, né? Então, quem vai fazer a independência da América Espanhola vão ser os crioulos. Então, quem vai estar no poder vão ser os crioulos. E aí dá para vocês responderem essa dúvida aí. Então eles realmente são livres? A maior parte da população aí é livre? Ou ela está dependendo de um outro grupo de pessoas aí? Ou só trocou, né? Um grupo que era poderoso, esse grupo não é mais, mas agora é um outro grupo. Na atividade 2 tem um vídeo, né? O vídeo está explicando basicamente o que eu já expliquei para vocês. Depois a gente tem um pequeno texto, né? Esse texto ele vai falar sobre o fim do antigo regime e sobre a América colonial, a elite da América colonial. E depois a gente tem uma atividade, ok? E atividade com algumas perguntas aí que eu também já respondi para vocês. Os fatores que influenciaram a crise do sistema colonial, já coloquei lá. Lembra que eu coloquei iluminismo, as invasões napoleônicas, a Revolução Francesa, né? Dá uma volta lá que vocês conseguem responder. Como a independência dos Estados Unidos influenciou os colonos espanhóis? Lembra, os Estados Unidos se tornou uma e aí vocês lembram como que influenciou aí. Qual a relação da invasão da França, né? Qual a relação, né, do Napoleão que da França invadiu a Espanha e a América Espanhola? Né? Qual a relação que tem? O que o Napoleão fez com o rei? E o que os colonos resolveram fazer? E depois elaborar um pequeno texto explicando a crise do Império Espanhol e suas consequências na colônia espanholas. Pode ser só um parágrafo de 5 linhas, até no máximo 10, explicando essa relação aí entre a invasão do Napoleão e a independência.
ok? Deem uma olhada nas atividades, deem uma olhada nos textos também, ok? Como vocês vão mandar essa atividade para mim? Pode ser pelo meu número do WhatsApp, que tem no grupo, ou pelo meu e-mail, dimas.silveira@educação.mg.gov.br, né? Educação sem cedilha e sem o tio, ok? Lembre-se de digitar o nome completo e a turma para eu localizar vocês. Um abraço aí para os meus alunos do Domingos Bibiano e do Monsenhor Horta e até a próxima. Referências aí que eu utilizei. E até mais!